Amigos produtores rurais, é uma satisfação apresentar mais um programa Caminhos da Produção. Hoje, o nosso programa vai ter um formato um pouco diferente. Ao invés desse pinga-fogo, onde nós entrevistamos várias pessoas e discutimos vários temas, hoje nós queremos saber um pouco mais do nosso entrevistado, que é uma figura muito importante, é uma figura que tem um grande conhecimento sobre as questões do Centro-Oeste e as questões nacionais, que é o engenheiro eletricista, o senador Delcídio de Amaral. Senador, é um prazer recebê-lo nos nossos estúdios. É meu. Agradecer a oportunidade, Chico, e cumprimentar também todos os seus telespectadores. Senador, vamos começar o nosso bate-papo sobre os assuntos locais e regionais. Depois nós vamos falar um pouco das grandes questões que se discutem no Senado Nacional. Aqui no Mato Grosso do Sul, hoje, um dos problemas que nós temos aí a enfrentar e discutir é esses conflitos intermináveis entre produtores e índio. Por que isso não se resolve? Falta vontade política, falta ação de governo? O que está faltando para nós resolvermos esse problema? Eu acho que está faltando agora, Chico, vontade política. Nós estamos empenhados. Tivemos agora, eu acompanhei essa questão indígena, já acompanho há muito tempo, dentro do Senado. Eu andei em vários estados brasileiros, a cada estado tem uma especificidade, um estado é diferente do outro, né? E essas questões indígenas são muito importantes, que nós busquemos uma solução. Importantes para as etnias indígenas. Mato Grosso do Sul é a segunda população indígena do Brasil. Portanto, nós temos um compromisso com essas etnias, temos um compromisso com a sua cultura, com a sua história, com a sua vida. E também temos uma classe produtora rural extremamente eficiente, competitiva, que se estabeleceu aqui, que tem título dominial, que veio para cá acreditando no Brasil, em função de um ato do ex-presidente Getúlio Vargas, lá de 1935, 36, quando a presidência da República começou a olhar para o oeste do Brasil, para o interior do Brasil, como a gente fala, para o Brasil profundo, o Brasil do Centro-Oeste. E eu entendo que nós fizemos muitas tentativas, o próprio presidente Lula, ele era um interessado nesse assunto, evidentemente que naquele dia a dia, em função da dinâmica de um governo, nós não conseguimos equacionar esse assunto de uma maneira adequada, apesar de já ter as soluções ou ter alguns estados brasileiros com procedimentos já adotados, votados nas suas assembleias e que resolveram essa questão, como é o caso do Rio Grande do Sul. E agora, recentemente, tivemos uma reunião, estava o deputado Gerson Domingos, estava o deputado Tetila, eu fui junto também, uma reunião com o ministro Eduardo Cardoso. E, finalmente, eu acho que nós encontramos esse veio, no sentido de definitivamente equacionar esse assunto. A questão de demarcação de terras indígenas, ela pode ser separada em dois focos. O primeiro são aquelas demarcações que foram feitas, aquelas demarcações já realizadas. Essas demarcações, elas, mais do que nunca, elas cabem naquilo que o STF deliberou sobre Raposa Serra do Sol. E, do outro lado, aquelas áreas que não foram demarcadas ainda. Portanto, se existem dificuldades ou se a área é reduzida para algumas etnias indígenas, ou para muitas etnias indígenas em Mato Grosso do Sul, aí nós estamos discutindo muito mais a aquisição de terra do que um estudo antropológico de áreas tradicionalmente indígenas. Quando nós tivemos há um ano atrás com o presidente Lula, ele pediu que nós organizássemos com os produtores rurais, quem tivesse interesse, para vender suas terras para o governo comprar essas terras e resolver o problema. Fizemos o levantamento, levamos 85 mil hectares de terras disponíveis à compra e entregamos ao presidente, que inclusive se surpreendeu com a agilidade da Crisul nesse assunto.
Mas parece que não depende apenas da vontade do presidente. Há um entrave constitucional que dificulta isso. Como resolver? Você tocou nesse ponto. E esse aqui é a essência do... Como é que nós estamos ajustando? Primeiro o seguinte, o artigo 231. Muita gente, Chico, vem e fala, vamos fazer uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, mudar o artigo 231. Não é fácil mudar o artigo 231. Nós já enfrentamos vários embates dentro do Senado Federal, porque o artigo 231 ele é visto como uma grande conquista das etnias indígenas. Então nós temos que buscar soluções alternativas. Comprar terra. Comprar terra, o governo assumindo se algumas áreas que eram tradicionalmente indígenas foram dados títulos dominiais para os produtores, o governo tem que assumir essa responsabilidade. E aí, pelo artigo 231, você indeniza a benfeitoria e o governo paga a terra nua. Então, essa é uma solução, o Rio Grande do Sul já adotou isso. E agora, nessa reunião com o ministro Eduardo Cardoso, o que nós fizemos? O primeiro, a área que já está demarcada, precisa expandir, as etnias estão crescendo, a população indígena está crescendo. Então, é uma aquisição de terra pura e simples. E seguir o que o STF determinou quando votou Raposa Serra do Sol. E as demais áreas, aquelas que ainda não foram demarcadas, aproveitar o Conselho Nacional de Justiça, que formou um grupo para estudar isso, talvez alterando um pouco a representatividade. O ministro Eduardo Cardoso ficou de conversar com o ministro Peluso, e eu também pedi uma audiência ao ministro Peluso, para usar esse grupo de trabalho criado pelo CNJ para, com amparo da Justiça, resolver definitivamente essas áreas que estão ainda a ser demarcadas. Esse é um assunto, na verdade, nacional. Todos os estados têm problema de conflito indígena. Há anos atrás, nós só ouvíamos problemas de conflitos entre sem terras e produtores. Quando o INCRA adotou a postura de pagar terra pelo valor de mercado, ou seja, comprar terra pelo valor que ela vale, resolveu o problema. Ninguém vê mais conflitos hoje, porque terra para vender é o que tem. Se o governo quiser comprar 1 milhão de hectares no Mato Grosso do Sul, pagando a benfeitoria e o preço da terra, tem terra para se comprar. Quer dizer, é menos dinheiro do que tentaram dar para o Abílio Diniz e resolver o problema indígena no Brasil. Aliás, isso aí do Abílio Diniz é uma fria com o BNDES, né? Mas o que eu queria também, em adição ao que você falou, então eu acho que nós estamos diante de um momento especialíssimo. Só se tem uma ideia, a reunião com o ministro Eduardo Cardoso levou 1h30. E ele é advogado, professor de Direito Constitucional na USP. Então, nós tivemos condição de aprofundar essa discussão e agora a FamaSul, a AcriSul, os produtores já estão fazendo um levantamento dessas áreas todas para ver aquilo que se enquadra na resolução do STF. Então, nós já estamos com isso muito bem delineado e, consequentemente, o ministro Eduardo Cardoso já tem condições de tomar as providências devidas para equacionar essa questão. E aquilo que está fora, esse grupo de trabalho ampliado do Conselho Nacional de Justiça, em função desse contato com o ministro Peluso, nós vamos discutir o que falta. Então, pela primeira vez, nós estamos criando uma estrutura consequente. O pessoal termina até semana que vem os levantamentos todos, e aí nós vamos atuar em Brasília fortemente, como você já atuou pela AcriSul, para definitivamente resolver essa questão. Bom, esse é o assunto, como nós sabemos, que só tem vítima, tanto os produtores quanto os índios, é isso mesmo. Que inclusive agora recentemente a Procuradoria, os procuradores enviaram cartas às redes bancárias recomendando que não se financiassem aos produtores que tivessem nessas áreas de conflito, que isso é um prejuízo enorme à classe produtora, principalmente agora que não tem financiamento de banco para plantar, para melhorar o sistema produtivo. Mas na sua mão, senador, eu tenho certeza que a gente vai ter um encaminhamento Chico, mais maduro com relação a essa questão. Isso é só importante, queria registrar você. Isso causou um grande problema no financiamento dos produtores. E é interessante, muitos bancos são bancos estrangeiros. Quando o board desses bancos olham uma carta como essa, porque eles têm experiência no mundo inteiro, então eles se preocupam muito com isso. Evidente. E o que nós fizemos? Eu era coordenador da bancada ainda, nós fizemos uma reunião, fizemos uma ação junto ao Banco Central, junto aos bancos todos, esclarecendo esse fato, para procurar preservar os produtores,
porque isso é um estrago tremendo e o produtor precisa de financiamento para tocar a sua vida, para produzir e ajudar o Brasil a crescer. Então nós temos esperança que esse assunto em breve se resolva. Senador, um outro assunto, tema da hora, do momento, que existe o Movimento Nacional dos Produtores, uma grande apreensão, é o Código Florestal. A bola saiu da Câmara Federal e agora está no Senado. É a sua vez. O que a gente pode esperar com relação à ação 64, do jeito que está, o Senado vai convalidar ou vai ter mudança? E a questão também a gente queria saber o tempo, o time dessa discussão. Quando que, no seu entendimento, o Senado resolve esse problema do Código Florestal? Chico, não tem dúvida nenhuma. Esse é um dos grandes temas que o Senado Federal vai discutir agora no segundo semestre, depois do recesso. E esse é um tema importante para o Brasil. O Código Ambiental, Código Florestal, né, melhor dizendo, o Brasil sempre conquistou avanços ao longo dessa revisão, dessa atualização do Código Florestal. Isso veio de vários governos. Votamos na Câmara, acho que a votação na Câmara foi uma votação muito conturbada. Eu acho que o governo errou também na articulação política, no sentido de garantir um texto compatível, adequado, né, para o Código Florestal. Houve transigência dos dois lados. Dos dois lados, uma radicalização. Acho que o governo devia ter conversado mais com os aliados. Ficou uma discussão muito focada no relator do projeto, quando essa é uma discussão mais ampla, política, com lideranças de outros partidos. E deu no que deu, quer dizer, eu acho que houve um avanço. E agora o Senado, estava todo mundo preocupado com o decreto, né? Ele foi estendido agora aos 180 dias, mas agora no Senado ele vai tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, de Agricultura, e a Comissão de Mérito é de Meio Ambiente. Os relatores são o ex-governador de Santa Catarina, senador Luiz Henrique da Silveira, e o relator na Comissão de Mérito é do Acre, o senador Jorge Viana, do Acre. São pessoas muito equilibradas, os dois já foram governadores, e por 2 mandatos, têm uma experiência grande, são pessoas absolutamente equilibradas. Nós estamos realizando muitas audiências públicas no Senado para discutir intensamente, sem atropelar nada, quer dizer, fazer um texto para o país, né? Então eu não tenho dúvida nenhuma que esse texto que veio da Câmara ele vai ser aperfeiçoado. A 164, ela gera uma dúvida com relação ao corte do desmatamento, quer dizer, a data de corte do desmatamento, que é julho de 2008. Então isso precisa ser melhor ajustado, melhor esclarecido. Essa matéria, Chico, não tem quem ganhou e quem perdeu. Quem tem que ganhar é o Brasil. Exatamente. Então todo mundo tem que ceder. Então essa é uma questão importante. Existem outros assuntos, e você falou aqui rapidamente, porque o Código Florestal, o debate ele foi muito lastreado na questão territorial, quer dizer, foi focado na territorialidade. Mas hoje meio ambiente é uma coisa muito mais ampla, quer dizer, você tem que olhar a questão de recuperação de áreas degradadas, você tem que olhar a questão do sequestro de carbono, que é um grande mercado do mundo. Se o Brasil preservar determinadas áreas, determinados biomas, o que o Brasil vai receber por conta disso? Exatamente. Porque nós estamos compensando com várias ações aqui o que os outros não fizeram. E que agora vem com esse discurso bonito, dizendo que o Brasil não respeita o meio ambiente, que o Brasil não tem compromisso com a sustentabilidade, ou seja, o que é um equívoco. O governo dá incentivo para a produção de veículos, né? Que naturalmente isso afronta o meio ambiente. E nós produtores, do outro lado, é quem resgatamos e que limpamos esse ar. Então a gente tem que ter compensação. Evidentemente. Exatamente isso que o Código pretende ver. Então nós precisamos ter uma visão ampla e moderna, porque o Código Florestal ele tem que ser um código moderno, ele tem que ser compatível com as novas práticas e com um tema que vai ser
talvez o tema principal nas próximas décadas, que é a questão ambiental e a questão de sustentabilidade. Bem, vamos agora para um breve intervalo. No próximo bloco, vamos voltar a falar mais um pouco com o senador Delcídio sobre o Código Ambiental. Quem sabe também viajar um pouco sobre essa questão do Pantanal no Código Ambiental.